Olá, sou o professor Carlos, seu professor de História do Brasil aqui no Persona Cursos, curso preparatório para CST-APM. Saudações! Vamos discutir no dia de hoje um dos assuntos mais delicados e mais polêmicos da história do Brasil, que é a questão escravista. Durante todo o período colonial e se estendendo até o Império, contingentes enormes de indivíduos serão trazidos à força da África para o Brasil para trabalharem na condição de escravizados. A esse processo nós vamos chamar de tráfico negreiro, que era o transporte de indivíduos vindos da África para aqui o Brasil para trabalharem na condição de escravizados. Os agentes históricos envolvidos nesse processo são, portanto, os próprios negros, os senhores de engenho, que normalmente também eram traficantes de escravos, comerciantes, e os próprios estados nacionais. Senhores de engenho, traficantes e estados nacionais vão vivenciar intensamente os lucros obtidos com esse tráfico, seja na comercialização do escravizado, seja no uso da sua mão de obra. Pois bem, durante todo esse período, será muito comum a fuga de negros das fazendas, depois de uma revolta, para se esconderem no que vamos chamar de quilombos, o que vai deixar a situação do Brasil na relação negros e brancos muito intensa, muito delicada. Essa realidade ela não muda com a independência, pois a independência ela vai realizar a manutenção das vontades, dos desejos e necessidades da elite brasileira, dos fazendeiros, ou seja, não será prevista o fim da escravidão. E essa realidade ainda continua até o Segundo Império. Contudo, as próprias transformações impostas pelo século XIX, as próprias mudanças de postura que o Brasil precisava assumir, vai acabar sistematicamente e bem devagar mudando essa realidade. Em 1840, o ministro da Economia brasileiro, Alves Branco, decide aumentar as taxas de importação da Inglaterra aqui dentro. Até então, a Inglaterra ela pagava tão e somente 6%. O Alves Branco ele decidiu aumentar essa taxa de 6% para 40%, encarecendo para os ingleses demais o seu produto. Isso foi uma medida de protecionismo da economia brasileira. Pois bem, em 1845, incomodados com as reduções dos lucros, incomodados com a posição do Brasil, o ministro da Economia, Aberdeen, vai impor o que vamos chamar de Lei Aberdeen, que era a proibição do tráfico negreiro no Atlântico. A política inglesa era bastante clara. Quando os ingleses interceptavam um navio negreiro, os brancos eram recolhidos, os negros colocados no porão, e esses navios eles eram afundados. Por que eles faziam isso? A ideia era aumentar o preço desse escravizado para dificultar a sua comercialização. No primeiro momento, essa prática será um absurdo aqui no Brasil, afinal de contas é necessário a mão de obra escrava. Contudo, e vamos lembrar que nós já falamos do café, essa prática vai acabar incentivando a vinda de milhares e milhares e milhares de imigrantes. O tráfico estava proibido no oceano e depois será proibido internamente, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, os tráficos eles irão ocorrer sempre escondido. E vai surgir um código. Qual que é o código? Vamos ao porto comprar galinhas. É quando surge o famoso Porto de Galinhas. Essa dinâmica vai acabar provocando um deslocamento muito grande de negros por todo o território nacional, o tráfico interno. Em 1871, um festival, um oceano de mudanças irá começar a surgir aqui no Brasil. Uma dessas mudanças é marcada pela própria Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, além de colocar o exército em evidência, vai alimentar o espírito abolicionista do exército. Por quê? Vamos lembrar o seguinte: como não havia um contingente suficiente de homens brancos,
os negros é que vão acabar compondo esse grosso do exército. Vão receber o nome, inclusive, de voluntários da pátria. O exército vai entender que esses negros escravizados estão sendo realmente motivados por um espírito pátrio nacionalista. Na verdade, os negros eles acabaram aceitando o acordo. Você vai para a guerra, eu te dou a liberdade. Com o aumento do discurso abolicionista após a adesão do exército, começa uma forte pressão para, de fato, aforrear todos os negros. A primeira medida, de fato, foi em 1871, com a Lei do Ventre Livre. Segundo essa lei, todos os negros nascidos a partir de 1871 seriam libertos. Porém, até completarem 21 anos de idade, eles ainda estariam sob a tutela do senhor, sob a tutela do fazendeiro. Ou seja, na prática, essa lei não resolvia nada, porque esse indivíduo ainda seria escravizado durante a sua vida até os 21 anos de idade. Em 1880, uma outra lei será também assinada, a Lei dos Sexagenários. A todos os negros que completassem 60 anos de idade, eles seriam libertos. Mas temos um problema. Raramente um negro chegava aos 40, e mais raro ainda aos 50. Quando ele chegava aos 60, ele já estava numa situação de muito machucado, cego, doente, alguns casos até aleijados. Então, ele se transformava mais num peso para o senhor do que outra coisa. Resultado disso, vamos alforriar. Mas esse indivíduo, ele não tinha mais condições de trabalho, esse indivíduo não tinha mais condições de sobreviver. Então, é outra lei que não teve nenhum efeito direto. Pelo contrário, atrasava ainda mais o processo de abolição. Em 1888, a realidade ela vai mudar drasticamente. Por quê? Numa tentativa de impor a sua autoridade, porque o seu pai não estava no Brasil, a princesa Isabel decide assinar no dia 13 de maio de 1888 a Lei Áurea. Ela vai assinar o documento, libertando todos os escravizados, mas vai se negar a pagar a indenização para os fazendeiros que haviam adquirido essa mão de obra e não vai garantir nenhum direito para os negros. Ou seja, sistematicamente eles serão colocados à margem da sociedade. Não vão ter direito ao emprego, não vão ter direito à moradia, não vai ter direito a frequentar os mesmos ambientes. Segundo alguns cronistas da época, a princesa Isabel chegou a escutar de um dos ministros: "Parabéns, princesa, libertou uma raça, mas perdeste a coroa." Quando os negros eles foram libertados, muitos não tinham para onde ir, não tinham para onde se deslocar, ficando ainda muitos presos às fazendas, pois lá eles sabiam que teriam um mínimo de condições, fosse uma casa, fosse um prato de comida. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Essa aula está dentro do contexto do Segundo Império. Até mais ver. Persona Cursos. O segredo é acreditar.